Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o arquiteto Renato Delime. Vocês estão no Arquipod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante, com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados premium com atendimento incomparável. E Venuti, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Luísa Damasio. Tudo bom, minha querida? Olá, tudo bem? Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Que bom. Luísa, para quem não te conhece, CPF, identidade e comprovante de endereço. Vamos lá. Sou Luísa, sou mãe da Clara, sou goiana, tenho 38 anos e hoje eu estou no mercado de arquitetura e decoração, que sempre foi o meu sonho desde pequeno, e eu tenho muita alegria de falar que eu faço aquilo que eu gosto, né? E faço aquilo que eu amo. E a minha história, ela é tão comprida que eu acho que se eu for falar tudo sobre a Luísa, a gente fica aqui com mais ou menos umas 4 horas conversando. Mas atualmente eu estou em Brasília, né? Como eu falei agora no começo, eu tenho um escritório de arquitetura, interiores e engenharia. E eu tento, né, no meu dia a dia, sempre estar ajudando pessoas e famílias que elas querem ter mais do que um lugar para morar, querem ter um lar para que elas possam realmente ter bons momentos e construir a história delas. É verdade, bacana. Luísa, daqui a pouco a gente vai destrinchar tudo isso aí, eu quero saber tudinho, tá? Mas agora chegou o momento que uma brincadeira que eu faço com os meus convidados, que é que eu peço para trazer uma mídia, alguma coisa que traga informação. O que você trouxe para mim? O que eu trouxe para você? Você tá curioso? Tô curioso. Tô curioso, então, vamos lá. Eu trouxe uma coisa muito especial, que na verdade você vai ser das primeiras pessoas ainda a realmente colocar a mão física nesse produto. Que, na verdade, é um livro que eu escrevi. Nossa, que chique! Meu Deus! Olha, posso ver? Pode. Esse aqui ainda é um teste dele, inclusive. É a boneca, né? É a boneca que tá aqui, mas é um livro que fala sobre reformas de apartamento. Sabe o que eu sei que chama boneca? Porque eu fiz curso no Senai de artes gráficas. A gente chama de boneca esse primeiro teste. Nossa, que bacana, olha só. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Aqui, olha lá, que bonito. Reforma de apartamento. Olha só. Especialidade, né? Você foi assim a fundo na especialidade, né? E olha que foto bonita, hein? Obrigada. Aqui. Esse aqui é... Olha, tem dedicatória. Esse ainda está como que o protótipo mesmo, entendeu? Entendi. Então, assim, você vai ter a sua dedicatória. Entendi. Esse aqui é só a capa. Esse é o protótipo. Você me enganou, menina. Realmente. Você está pegando em primeiríssimas mãos. Então quer dizer, não tem o conteúdo aqui, não? Ele está na gráfica saindo do forno, realmente. Mas aí, então, quando você me convidou aqui, eu falei, não, vou trazer esse primeiro teste aqui já para você ver, que na verdade já foi o aprovado. Não, eu adorei a capa, viu? Tá aqui, ó, reforma de apartamento, como evitar o caos e alcançar resultados perfeitos. A autora Luísa Damasio, mais de 8 anos de experiência em construção e reforma, com projetos realizados em todo o Brasil. Você tem projeto no Brasil? Eu vou deixar ele aqui assim de fundo. Tem mais um? As duas vias, caso você queira deixar um ali de lado, você queira ver entendi. Não, obrigado. Eu vou deixar esse aqui pra gente ficar... Eu vou ficar olhando aqui para dar bonitinho. Eu gostei. Aqui, capítulos, introdução, planejamento, projeto, orçamento, demolição, instalações, acabamento, investimento, pintura, limpeza, vistoria, marcenaria, decoração, dicas para economizar na reforma. Ó, todo mundo que está pensando em reformar é bom adquirir, hein? Como escolher os materiais de construção, checklist para reforma e presente especial. Quando é que vai sair? A versão digital dele vai sair agora em uma semana, a versão impressa, mais ou menos umas 3 semanas, ele já está aí disponível também. E quem quiser o digital e o impresso, como é que faz? Acessar o link da bio, que você vai ter o acesso para adquirir o produto. Não, então faz o seguinte, você me manda o link, eu coloco aqui no vídeo. Então quem quiser ver, quem quiser ter acesso ao livro da Luísa, é só olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu vou colocar o link, tá bom? Luísa, você nasceu em Goiás? Eu nasci no interior de Goiás. Que lugar? Numa cidade pequena, com 50 mil habitantes, que se chama Iporá. Iporá é uma cidade bem interessante. Você sabia que se você colocar no Google qual é a capital do universo, aparece Iporá? Mas quem fez essa brincadeira lá? Eu não sei como essa brincadeira surgiu, mas é fato que aparece. Você pode colocar no Google que isso acontece. Eu acho que foi algo que foi
sendo fomentado pelas pessoas e aquilo foi sendo colocado. Virou uma espécie de meme, uma brincadeira. E virou uma brincadeira. Virou uma brincadeira. Olha, mas e você saiu de Iporá tem quanto tempo? Eu saí de Iporá tem tempo. Eu saí tem 18 anos. Você saiu de lá quando foi fazer faculdade? É isso ou você fez faculdade lá? Eu saí de lá tem mais ou menos esses 18 anos e não fiz faculdade lá, não foi necessariamente para fazer, mas foi realmente na ideia de realmente buscar aquilo que eu quero e alcançar. Minha mãe sempre falava para mim que se você quer realmente alcançar aquilo que você gostaria, você tem que dar a cara no mundo, você tem que correr atrás daquilo que você quer, principalmente quando você está numa cidade pequena, que você tem poucas fontes, né, de crescimento e tudo mais. Então, quando eu saí de lá, eu fui para Goiânia, né, que é a capital ali de Goiás, tive um tempo lá em Goiânia, mas de lá eu dei um salto e fui para fora do Brasil, que foi realmente quando eu comecei a estudar e morei em Portugal mais ou menos uns 6 anos, né? E é isso, assim, depois de lá voltei para cá, aí sim, aí que eu fui voltar para Brasília. Brasília tem 10 anos que eu tô aqui, vai fazer 11, na verdade. Não, então você saiu de Iporá, foi para Goiânia, fez faculdade onde? Eu comecei a faculdade fora do Brasil e terminei ela aqui em Brasília. Ah, você começou em Portugal? Foi. Que bacana. E que cidade de Portugal que você morava? Lisboa. Lisboa mesmo? Lisboa mesmo. E o que você sentiu assim de choque cultural? O que você sentiu de diferente entre... Vamos pegar Goiás, né? Que até lá, quando você foi para Portugal, você estava em Goiás. Você saiu de Iporá, foi para Goiânia, foi para Portugal. O que você sentiu de diferente, assim, de impacto, assim, de choque cultural? Assim, para ir, talvez... por toda a adrenalina de ir, toda aquela emoção e por ser muito nova também e ser tudo novo, eu acho que eu senti menos do que quando eu voltei, né? Eu senti tudo novo que estava lá e eu sempre tive esse espírito assim muito desbravador. Eu sempre gostei de coisas novas e sempre gostei de fazer as coisas diferentes. Então, para mim foi muito boa a experiência, mas o choque mesmo cultural, eu acho que foi mais quando eu voltei de lá para cá, porque eu fiquei lá 6 anos e foi logo no começo assim da vida, assim dos 18 até 20 e poucos anos, que eu acho que é uma fase que a gente é muito esponja, né? A gente absorve muito as coisas. Verdade. Né? E aí, quando voltei, foi que eu senti mais esse impacto cultural. Mas assim, o que você sentiu? O que foi esse impacto que você sentiu? Acho que o principal é... Existe acho que por fato de gostar tanto de arquitetura e a gente vê o urbanismo das coisas, eu acho que essa parte urbanística da cidade, eu tive esse impacto mesmo. Então, quando você sai, às vezes, de um local que tem uma cultura da cidade, de organização, de ruas e tudo nesse sentido, e quando a gente tem o olhar nesse sentido, até nem falar sobre questões históricas, né, mas a questão da estrutura assim, da cidade, e aí a gente vem para o Brasil, a gente sente um pouco essa diferença. Aí quando você voltou de Portugal, você foi para Goiânia de novo, você veio direto para Brasília? Eu fui para Goiânia, depois é que eu vim para Brasília. Ah, tá. Eu tive uma pausa aí de tempo de estudo e tudo mais. Ah, bacana. E chegando em Brasília também foi outro apesar da pouca distância, Goiânia e Brasília é bem diferente, né? É bem diferente. Assim, Brasília é uma cidade nova, né? E tudo em Brasília foi planejado, né, para poder realmente a cidade ter essa estrutura que ela tem hoje. Goiânia, ela foi crescendo, né? Então, assim, quem não está acostumado com Goiânia fala que o trânsito de Goiânia é uma loucura, né? Comparado com aqui. Mas até hoje, assim, quando você vai em Goiânia ou está em Brasília, sempre a gente percebe que tem uma diferença, né, na estrutura da cidade, assim como quando a gente vai para São Paulo, né, ou vai numa cidade do interior. Eu acho isso muito legal também, né? Você sempre está em contato com os lugares diferentes. Eu acho que a gente não precisa de estar acostumado com uma mesmice, né? A gente pode ter sempre essas diferenças. É porque Goiânia também é uma cidade planejada, só que é conceito de cidade-jardim. Brasília já é mais uma cidade modernista, né? Sim, sim. Mas por mais que Goiânia seja planejada, ela teve um crescimento depois que foi realmente não foi tão bem planejado, né? Eu acho que isso acontece com todas as cidades mais antigas também. É que ela foi englobando, né? Foi englobando. Por exemplo, o bairro de Campinas de Goiânia era uma cidade. Exatamente. A Goiânia era aquele centro, né? Ali o centro de Goiânia e tal, com a Avenida Goiás e tudo, o setor sul, essas coisas, aquela parte ali, que é planejado. Conceito de Cidade Jardim, que eu acho bem bacana. Conceito de Cidade Jardim. Aí ela foi crescendo, e foi engolindo tudo ao redor. Né? O bairro de Campinas hoje, que a gente acha que está perto, que ele é um bairro de Goiânia, porque eu sou de Goiânia também, né? Ah, você é de Goiânia também. Eu sou de Goiânia.
Aí ela foi englobando tudo aquilo ali. Mas eu gosto muito de Goiânia. Sabe? Eu sinto muita saudade de Goiânia. Só que é engraçado, né? A gente vai para igual você falou assim, você teve um impacto da volta. Por exemplo, eu estava em Goiânia, vim para Brasília, tomei um choque cultural. Né? Achei diferente, né? A forma como a cidade funciona, né? Até o comportamento da população e tudo. Quando eu voltei para Goiânia, eu tomei outro. Porque eu comecei a ver coisa que eu não via. Sim. Né? Talvez foi isso que você viu quando você voltou de Portugal. Né? Você abre a mente, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. Não tem como. A gente tem cidade, tem culturas mesmo e costumes, né? E hábitos, até detalhes como hábitos musicais. Aqui em Brasília tem um determinado hábito musical. Todo lugar que você chega, você tem às vezes um tipo de música. Vai em Goiânia, a gente tem um tipo de música mais sertanejo. Se você vai numa cidade mais mas como São Paulo, você vai ver talvez já um estilo mais urbano. Aí você vai no Rio, você já tem um outro, não tem como, né? Uhum. Mas isso é muito rico. Mas em Brasília a gente aprende também um pouco a lidar com diferentes culturas, né? Porque Brasília é uma mistura de muitas culturas aqui do Brasil. Brasília é um porto seco. Um porto seco. É um porto seco, né? Eu vi uma vez como é que é o nome, gente? Não é o Almir Sater falando. É quando, por exemplo, no interior, chega alguém de fora... Aí todo mundo abre as portas, o pessoal mais receptivo, né? Porque aquela pessoa que vem de fora está trazendo novidades. Você está conhecendo coisa nova. Agora, se tiver uma cidade litorânea, ali já desce, chega um navio, o cara sai, entra no navio e vai embora, então as pessoas ficam um pouco mais reservadas. Eu acho que Brasília é um pouco mais assim também. Quando eu cheguei em Brasília, eu senti uma certa frieza. Agora eu já acostumei. Mas eu achei uma cidade fria, assim. Você não sentiu uma coisa assim nesse aspecto, não? Não, a gente, assim, que é do interior... Não, quando... Aí a gente fala realmente sobre esses conflitos. Então, quando a gente vem no interior, que a gente está em Goiânia, a gente sente esse calor. É quase aquela coisa de filme, que você bate na porta do vizinho para pegar um açúcar, né? Parece mentira, mas rola, essas coisas acontecem mesmo. E aqui, realmente, as pessoas aqui são realmente mais distantes também, né? Os grupos são mais reservados, assim. Quantas pessoas que nunca falaram com o seu vizinho aqui? E talvez a gente que está no interior, a gente, na verdade, conhece os vizinhos todos da rua, né? Então, tem um pouco disso. Mas, como eu tive em Portugal, que também tem uma cultura mais distante, talvez eu aprendi a lidar um pouquinho mais com isso, né? A tom de voz que fala. E tem outras cidades também que eu acredito que são mais frias ou mais calorosas. E falando de Portugal, voltando a Portugal, aproveitando que você tocou no assunto, você estava em Lisboa, que é uma cidade antiga, né? Antiga. O que você achou da arquitetura local, o modo de vida, já que se você trabalha com apartamento, no começo você falou, né, de transformar o espaço, aquele espaço que já era antigo e foi adaptado. Como é que você morava lá? Você morava onde? Qual a sensação que você tinha? Vamos lá. Quando eu morava lá, eu morava num bairro que chama Telheiras. Então, é um bairro mais novo. Uhum. Não estava nesse bairro tão antigo, mas... o antigo está sempre ali muito próximo do novo, né? Então, eles têm uma cultura de preservação que é muito forte no antigo. Então, você tem as ruas tombadas, né? Que são patrimônios históricos, né? Tem detalhes assim, por exemplo, se você mora na parte antiga da cidade, cabeamentos, tudo é enterrado, é todo um processo. Você quer uma coisa super simples assim. Às vezes você estava se você fosse morar num apartamento, em algo mais antigo, se às vezes não tivesse um cabeamento da internet, tem toda uma situação para passar, onde que poderia passar, eles têm todas umas normas que trazem um cuidado com o patrimônio, né? Então, o pessoal não mexe nas fachadas, tem uma cultura de preservação, azulejos e toda essa parte que tem a ver, a calçada portuguesa, né? A gente chama, até aqui no Brasil, a gente chama de calçada portuguesa, como é um marco, né? Que tem, né? Que é aquela pedra portuguesa que a gente coloca. Mas eu acho que os hábitos de casa, né, de você ter uma casa confortável, eu acho que eles trabalham isso bem também. Acho que, como todo lugar do mundo, eu acho que tem as pessoas que gostam realmente de investir em casa, investir naquele conforto, e as pessoas que são mais tranquilas e não têm um lar tão personalizado. Eu acho que isso é um pouco geral e vai depender um pouco
sobre as pessoas com quem você convive, mas quando a gente trabalha um pouco com arte, que a gente gosta, e lá, quando eu estava lá falando um pouco dessa parte de trabalho, eu trabalhei muito com a parte de televisão lá, a televisão portuguesa, então a gente trabalhava direcionado com o marketing de televisão. Então, você estava no meio também que tinha criação, né, de certa forma ali. E aí isso também acabava que as pessoas com quem andavam já gostavam também, né, dessa parte de preservação, dessa parte de preservação, e a gente acabava lidando com isso também. Agora, sim, na questão do uso do espaço, por exemplo, a casa ela evoluiu muito. Né? Antigamente, quando a gente era... Eu, né, que eu sou bem mais velho que você, tinha a divisão da casa era diferente. Hoje a casa está mais integrada. Né? A sala de estar hoje, em muitas residências, é a cozinha. Diz que você viveu em Portugal. Você acha que você trouxe um pouco assim, do que você achou bom para a sua forma de projetar? Eu acredito que sim, nesse sentido de olhar aquilo que já está no local, que já faz parte daquela identidade, e aquilo fazer parte do seu lar, não uma reconstrução total, né? Você consegue também trazer elementos que já estão ali na decoração, que já estão na arquitetura, e aquilo, na verdade, ser algo que vai incrementar mais o resultado final. Não é aquela coisa de criar uma história de vida para a pessoa do zero, uma vida que ela não viveu, né? Uma vida... Porque a arquitetura também tem esse problema. Por exemplo, eu já vi, não me lembro agora, tá? Se alguém souber aí, coloca aqui nos comentários, um comentário de um arquiteto falando, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ganha dinheiro e vai lá e contrata um decorador, e o decorador vai lá e mobília a casa da pessoa inteira, inclusive com objetos de lugares do mundo. Muitas vezes você chega na casa da pessoa, tem um forrinho de tricô que a avó fez. E aquele faz parte da história. Um outro objeto é de uma viagem sua. Uma outra coisa foi um filho seu que fez, trouxe um trabalhinho da escola. Então, essa construção, o ambiente, o espaço também escreve a história da vida da pessoa, né? Então, a arquitetura também tem isso. Eu vi que você colocou esse posicionado de uma forma muito bacana. Né, que você vai reaproveitar aquilo que está lá e vai melhorar aquela história, né, aquilo que já existe, não é isso? Sim, sim. Hoje a gente já fala, a gente já ouve falar um nome disso, né, que é a arquitetura com personalidade. Eu já ouvi isso algumas vezes, já agora mais forte, mas eu particularmente é algo que eu sempre trouxe. Só não dava esse nome, mas agora a gente já começa a dar esse nome também, porque é claro que tem que fazer sentido para quem vai morar ali, né? Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu fiz um projeto que ficou a cara do profissional, a cara do arquiteto, a cara do design, a cara da loja, não tá, eu acho que não está certo, entendeu? Eu acho assim, arquitetura residencial, no caso, né? A gente está falando aqui de casas, né? Igual a gente está falando ali no livro, reforma de apartamento. Essa reforma de apartamento é para quem? É para quem vai morar lá. Né? Então, a pessoa tem que entrar naquele espaço e ela tem que sentir que aquilo é dela. E esses detalhes, eles fazem a diferença. Né? Então, um objeto, né, que você falou agora do tricô, mas pode ser outras coisas também, um vaso, alguma coisa que a pessoa nem imaginava que ia ficar bom, mas aquilo está ali, aquilo está trazendo a personalidade dela. E quanto mais você vai resgatar, mais dá aquele sentimento de quando você chega no lugar, você se vê. A casa tem a minha cara. Né? Ou então, quando você chega na casa de alguém, você olha e fala assim, cara, tem a sua cara. Às vezes você fala assim, não, para mim eu não faria. Mas tem a cara da pessoa, tem certeza que aquela pessoa, aquela moradora, ele está super feliz e super contente. Né? Então, tem a ver com esses resgates. Tem essa parte de objetos e tem, por exemplo, quando a gente reforma um espaço que é antigo, um apartamento antigo, uma casa antiga. Tem pessoas que compraram, assim, mas tem pessoas que já moram ali. Então, tem pessoas que já têm um apartamento, ou têm a casa delas, já moram lá há 10, 20 anos, e aquela casa, com certeza, tem uma história, já passou por coisas, né? E quando a gente vai conversar com esse cliente, vai conversar com essa família, às vezes a pessoa fala assim, olha, cara, aquele banquinho que está ali, aconteceu assim, a gente fez, ou quando a gente colocou esse piso aqui, a gente passou por uma dificuldade, e aí foi isso aqui, e foi colocando, aí você olha aquilo com outro olhar, né? Então... às vezes você deixa aquilo ali com um propósito, realmente, de contar uma história. Uma casa tem uma história, né? Um apartamento tem uma história que ele pode estar, né? Que pode ter sido vivida ali, que pode ser importante de colocar. Eu acho isso importante, né? Que se você me perguntar qual é o seu estilo de decoração, qual é o seu estilo de arquitetura,
ele varia muito, realmente. Claro que tem uma linha ali que a gente acaba seguindo, mas eu tenho projetos muito diferentes, porque eu trabalho com pessoas muito diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a pessoa ter aquela emoção de realmente se sentir parte ali do espaço. Luiz, achei muito interessante isso que você falou e o seu posicionamento também, né? Porque, às vezes, por vaidade, a pessoa quer fazer na casa... E quantas vezes, por exemplo, eu trabalho com marcenaria, então eu ouço muita história de cliente com os arquitetos. Às vezes chega cliente aqui com arquiteto, às vezes chega cliente sem arquiteto. E muitas vezes eu percebi que uma das coisas que mais chateia o cliente é ele o arquiteto fazer um programa de necessidade para o cliente falar o que ele quer, o que ele sonha. Às vezes ele não está conseguindo montar aquele quebra-cabeça, ele não tem experiência, ele vai contratar um profissional. Aí chega um profissional e entrega para ele uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele pediu. Então, respeitar o sonho do cliente, eu acho assim, importantíssimo. Né? Eu gostei muito do seu posicionamento, acho bem bacana. Sim. Uma das coisas, inclusive, que tem no livro que a gente fala é que antes mesmo de você contratar um profissional para fazer seu projeto, você tem que fazer um planejamento com você mesmo. Uhum. Né? Então, você tem que pensar aquilo que você quer. Então, por exemplo, não necessariamente você vai conseguir colocar tudo ali no espaço, tudo que você quer. Tem coisas que você gostaria que, às vezes, o espaço não comporta, né? Então, não tem como. Mas um dos primeiros capítulos fala exatamente sobre esse pensar. O que você quer, o que você gostaria, quais são suas prioridades para colocar isso, para quê? Para você pegar essa informação e passar para o profissional que vai realizar esse projeto, né? Mas aí o profissional também tem que receber isso e tem que ter esse olhar, é um envolvimento muito grande. Eu falo que quando meus projetos, se eu for fazer o projeto da sua casa, do seu apartamento, quando a gente vai na sua casa, a equipe vai fazer medição e tudo mais, eu falo para você, olha, nós vamos abrir as suas gavetas, nós vamos abrir o seu armário. E aí... É verdade. Sim, porque a gente pode ver um ambiente organizado, mas o que a gente tem ali dentro? Né? Qual é o volume de coisas que aquela pessoa tem? Não é que a gente vai sair mexendo nas coisas que tem ali, mas é um fato de entender, é uma coisa muito pessoal. Eu falo assim, quando uma pessoa ela quer contratar um profissional, seja um arquiteto, seja um designer, para poder fazer o projeto da casa dela, quanto mais entrega ela tem, se ela tiver realmente um profissional que vai receber essa entrega, mais personalizado esse trabalho vai ficar, mais bem trabalhado. Isso não significa que ele vai ficar mais caro. Você trabalha com marcenaria. Me fala se fazer um armário feito para as necessidades, um closet, um armário para as necessidades dos clientes, que tem uma determinada divisão. Se eu mudar aquela divisão para uma outra mais específica para aquilo que ele tem, um armário, vai fazer muita diferença no final o preço? Não, é o que eu falo para meus clientes de marcenaria. É o seguinte, como eu sou arquiteto, eu também tenho escritório de arquitetura, né? E eu atendo meu cliente como um arquiteto atende um cliente. Então, eu vou a fundo. Porque se eu não der uma solução com um planejado, né, eu estou só vendendo caixote. Sim. Né? A mesma coisa de você descarregar um caminhão de tijolo na frente e dividir uns quartos sem conversar com a pessoa. Não, eu vou a fundo. E, olha, aparece de tudo, menina. Sim. Tem gente que tem coleção de sapato, tem gente que tem coleção de bolsa, tem gente que tem coleção de gravata, tem gente que tem de óculos e tudo. Aí você tem que ficar organizando aquilo. Sim. Tem gente que quer tudo à vista, tem gente que quer esconder tudo. Uhum. Então, quando a gente vai a fundo e aí coroa, né, aquela parte da arquitetura toda, vai chegar naquilo. É o que eu brinco com os clientes. Se você fizer a casa linda, foi lá, colocou o porcelanato lindo, fez a casa linda, na hora que chegou na hora de colocar os móveis, é a mesma coisa de você ter comprado uma BMW linda e ela não ter banco para você sentar, não tem como você dirigir. Né? Aí, e muitas vezes a pessoa deixa para pensar nisso no final. Aí acontece aquela coisa, porque obra... você deve falar isso também no seu livro, talvez. A obra com o nosso método construtivo aqui no Brasil, ela tem, principalmente, reforma. Dá muita surpresa. Sim. Às vezes a pessoa fez uma programação e no meio do caminho descobriu alguns outros problemas, algumas coisas vão dando errado, né? Mesmo que tenha tido um planejamento, um controle certinho daquilo que foi planejado, a reforma dá muita surpresa. Sim. E acaba que a pessoa fica... aquele planejamento financeiro que ela fez, ela não consegue chegar naquilo que ela planejou, né? Extrapola o gasto da obra por conta de reforma, né? No seu livro você tem alguma dica assim para a pessoa que você está falando de reforma de apartamento? Sabe o que eu achei bacana? Você foi muito específica. Você está naquela chama cauda do dinossauro. Sabe, quando você pega um assunto assim, você vai destrinchando, assim, uma especialidade bacana. Então, quer dizer, você tem uma autoridade muito grande. Eu vejo que você trabalha com paixão. Porque se você... Que eu vou te falar uma coisa, trabalhar com reforma, menina...
mão de obra, cliente estressado. O que acontece? Sim. Né? E você deve vender uma tranquilidade para o cliente, já que você é especialista. Né? E eu sempre falo para os clientes que vão fazer reforma ou construir qualquer coisa, não tentem fazer sozinhos. Com certeza. Uma reforma de um apartamento pode destruir uma família, pode acabar com um casamento. Né? Então, tendo profissional como você, os clientes conseguem ter qualidade de vida. A pessoa não está entendendo que ela está comprando, não só, não, mas eu mesmo faço. Não, ela não é só aquele conforto de não ter que tocar aquilo, né? Ela está tendo mais segurança, ela está tendo qualidade de vida, ela está tendo economia. Porque sempre que é sempre assim, né? Não, mas tem um mestre de obra da família que ele é ótimo. Aditivo, 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 aditivo e no final abandono. Né? Como é que funciona? Por exemplo, vamos supor, eu estou aqui e vou reformar meu apartamento. Né? Não tenho projeto, não tenho nada. Você consegue resumir para mim bem rapidinho assim, como é que funciona o seu processo até a hora que entrega a chave? Claro. Primeiro, aquilo que eu falei agora há pouco, entra na parte de planejamento. Né? Então, se você quer embarcar numa reforma, né, seja de uma casa, um apartamento ou uma construção, se você quer embarcar numa obra, se você quer realizar alguma coisa, primeiro você tem que se planejar. Esse planejamento, ele é emocional também, né? E é emocional porque você vai ter que se dedicar, você vai ter que dedicar seu tempo, né? Você tem que estar ali presente, e também planejamento financeiro, que ele é importante, você tem que pensar nisso. Então, quando você já começa a ter uma clareza até do que você quer fazer e tudo mais, você vai realmente procurar o profissional que vai executar o seu projeto. Durante o projeto, né, a gente vem com todas as partes que são importantes mesmo, de entender o que o cliente quer, de fazer o briefing, de trazer esse resgate, quais são as suas necessidades. E uma coisa que a gente aborda, que para mim é uma coisa que eu acho fundamental, é o planejamento financeiro. Então, assim, quando o cliente começa a fazer o briefing, para mim, não é só o briefing do que eu quero colocar, do que eu tenho, do que eu gostaria, mas quanto que você quer gastar na sua reforma? Porque um projeto, você pode fazer um projeto de preços infinitos para a mesma coisa. Eu acho que não tem teto de preço. Qual é o máximo que a minha cozinha pode ficar? Quanto que eu vou gastar? Depende daquilo que você quer fazer. Mas a gente pode direcionar esse projeto dentro daquilo que da sua expectativa, né? Até para a gente poder te dizer, olha, talvez a sua expectativa você vai para esse lado ou esse. O que isso evita? Isso evita uma frustração emocional também, porque eu já tive clientes que já fizeram projetos, depois vem refazendo porque ficaram muito apaixonados, era a casa dos sonhos, era o espaço que mais queria, mas não era tangível. Né? Era um investimento, às vezes, muito maior do que aquilo que ele queria, que ele achava que era o valor, não necessariamente por ter ou não ter a questão financeira. Então, a gente trabalha essa questão. Tem uma coisa que os americanos fazem que eu acho que é muito legal e é onde eu quero chegar mesmo, porque quem assiste qualquer programa americano aí que fala sobre obras, o pessoal fala assim, tá, eu tenho X para gastar na minha reforma, o que eu posso fazer? E aí, tudo vai direcionando sobre aquele valor, né? E isso traz uma tranquilidade. Então, a gente trabalha todo o projeto, todo o desenvolvimento a gente fala que a gente alinha a técnica com a criatividade, né? Então, o projeto ele tem que ser executável. Ninguém quer comprar um projeto para ficar no papel. Você gostaria de comprar um projeto só para ele estar ali desenhado bonito, um 3D? Não, você quer que ele saia, você quer que ele se realize. Você quer que seja uma coisa bonita. Então, existe uma cultura nossa, né, uma cultura brasileira, de que quando a pessoa fala assim, vou fazer obra, primeira coisa que ela pensa é, vou ter dor de cabeça, não é? Todo mundo pensa, vou ter dor de cabeça, vou passar, vai estourar o orçamento, meu amigo fez, estourou. Eu digo, com toda certeza, que é possível você fazer uma obra, você fazer um projeto, você fazer uma reforma sem dor de cabeça. É fazer isso tudo planejado, antes de você começar a quebrar uma parede, a mexer com uma coisa, você vai fazer um projeto como um todo, aí a gente vai no final, vamos analisar como é que está esse financeiro, e aí a gente vai executar. O projeto também é multável. A gente estava falando agora há pouco sobre, começa a fazer reforma e aparece uma coisa, não aparece outra. Pode aparecer, eu falo, o projeto é um ser vivo. Então, a gente pode, depois de tudo planejado, alterar alguma coisa, fazer um ajuste, fazer uma adaptação, mas que seja pequena. Não no sentido de fazer só o que está no projeto, numa coisa taxada, tem que ser aquilo que está ali, mas porque aquilo foi muito bem planejado, aquilo foi muito bem estudado, é aquilo que quer. Se vai ter uma mudança, é por outros motivos que estavam fora do nosso alcance. Uma viga que apareceu, um pilar que estava no meio de uma parede que não aparecia na planta original.
né? Então, assim, que são pequenas alterações que, com um bom planejamento financeiro, você já tem uma reserva. Quando a gente fala de reforma, a reforma ela precisa de uma reserva. Então, se eu quero gastar X, eu tenho que ter X mais X%, porque no caso de acontecer alguma coisa também... Aquela margem de erro, né? Aquela margem de erro, né? E não só essa margem sobre essa questão, mas um produto pode aumentar muito o mercado. A gente passou por pandemia. Teve preços que foram lá em cima. Teve coisa que dobrou. Dobrou, teve coisa que dobrou, né? Então todo mundo foi pego de surpresa. Não é? Mas quando você se prepara, a surpresa é um pouco mais suave. Bacana. Você falou aqui que queria fazer como americano de já ter aquele valor, né? Negociar com o cliente, eu tenho esse valor e o que eu posso fazer, o que eu posso fazer com esse valor? Você acha que o brasileiro ele consegue ter essa confiança de passar para você o valor que ele vai gastar, que ele tem para gastar? Olha, eu vou falar dos meus clientes. Da forma que a gente trabalha, os clientes me procuram muito por conta disso, porque também existe um trauma que é nacional sobre estourar orçamento. Então, eu te dou uma solução. Você quer estourar seu orçamento ou você quer planejar e fazer algo realmente como você quer, dentro da sua expectativa do investimento que você quer fazer? Para isso, a gente precisa de falar sobre valores. E os meus clientes eu tenho conseguido, sim, falar... Assim, um ou outro que, às vezes, tem um pouco de relutância, né? Tem isso como um tabu, mas a gente também vem fazendo um trabalho porque existe uma entrega. Então, tem muito cliente que também ele é indicado, né? E aí eu acho que isso também vai, olha, eu indiquei, aí a gente trabalhou assim, a gente conseguiu, né? Então, eu acho que tem... Eu acredito que sim, que culturalmente a gente tem algumas pessoas que já estão preparadas, mas a gente tem muito passo para dar. Mas o brasileiro ainda segura também um pouco. A gente sabe que eu posso até tanto, mas depois vai esticando. Mas eu tento trabalhar isso para ser já o mais real possível, né? Porque se a pessoa fala assim, eu quero gastar o mínimo possível, né? Você é arquiteto, você sabe. A pessoa fala assim, quanto você quer gastar? O mínimo para mim é o seguinte, limpeza. Ah, não, mas mais um pouquinho. Falei, então pinta. Muito bom, muito bom. Então, assim, tá, o mínimo possível. Ah, eu quero gastar pouco. Mas o que é o pouco para você? O que seria o mínimo possível? Né? Se você não souber quanto você quer gastar, se você não souber quanto você pode gastar para fazer a sua reforma, não comece a fazer nem sequer o projeto. Se você não tiver uma noção. Eu já tive cliente... Uma noção, pelo menos, assim, eu tenho uma expectativa de que eu consigo... Ou então, assim, eu consigo um empréstimo de tanto, eu tenho tanto, mas tanto eu tenho esse valor. Se você não tiver a mínima noção, você vai estar, às vezes, planejando algo assim, intangível ou muito solto. Eu acho importante saber o que quer para a gente conseguir ter uma obra sem dor de cabeça. Eu acho também importante esse planejamento, tipo que você faz de obra, que o cliente também ele sabe o que ele vai desembolsar semanalmente, o que ele vai desembolsar mensalmente. Às vezes ele tem um dinheiro aplicado, ele quer deixar ali aplicado o máximo de tempo possível, né? Ou seja, ele consegue se programar melhor, né? Sim, sim. E muitas vezes pensam, eu vou contratar um profissional, isso é luxo. Eu acho que não. De forma alguma. Da minha experiência com arquitetura e com construção, um dia eu vou contar melhor aqui no podcast minha experiência, que eu já fiz de tudo, pra você imaginar. Assim, eu vejo que o que mais gera problema e gasto em obra é falta de planejamento. O projeto em si é o maior dos planejamentos, né? Que você vai fazer aquele briefing com o cliente, vai organizar tudo, vai acertar tudo no papel, na ponta do lápis. É pensar no papel. O que acontece? Às vezes a pessoa está ansiosa, chama um mestre de obra e começa a pensar com a mão. Levanta uma parede para ver a parede pronta, né? E a gente que é arquiteto, a gente já consegue enxergar melhor no papel, né? Às vezes o cliente chama de mim, não, vem aqui em casa que eu quero te mostrar para você ver. Eu não consigo fazer ali. Eu tenho que jogar no papel, colocar na escala, porque cada 5 centímetros que tem ali a gente consegue resolver uma coisa, né? Sim. E, Luísa, onde está seu escritório hoje? Hoje a gente trabalha de forma híbrida. Depois da pandemia, a gente tinha um escritório físico que ficava no CIA. E depois da pandemia, com a questão de trabalhar em casa, a gente adaptou muito bem. O mundo adaptou, O mundo adaptou muito bem. Os clientes adaptaram muito bem. Então, nós tivemos um ganho de produtividade por estar na distância, porque
Eu acho que também vem um pouco da cultura empresarial que eu trouxe de trabalhar fora do Brasil, que você, mesmo quando eu trabalhava, né, para outras empresas, para outras pessoas, eu sempre acreditei que você tem que ser uma empresa dentro de uma empresa, seja você dono da empresa ou você não sendo dono da empresa. E eu sempre acreditei que eu ia encontrar pessoas assim. E eu encontro. Eu acho que se a gente acredita e se a gente vai... Tem pessoas muito boas aí no mercado que trabalham bem. E se você está num ambiente que você se sente bem, que você está confortável, como a sua casa, você tem um ganho de produtividade maior quando você não precisa de pegar um estresse do trânsito, quando você não precisa de parar para sair, para poder comer, para voltar. Você tem um conforto mental. Né? Então, eu estruturei... Eu sempre gostei muito de processos também, então todo escritório tem processo para tudo lá dentro. Acho que você também é um pouco assim, também com a sua marcenaria. Bem assim. Né? Então, por fato de ter processo, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo tem papéis definidos. Então, se um estagiário terminou uma tarefa e ele vai para a próxima, ele não vai esperar alguém falar o que eu vou fazer agora. Ele já tem lá, ele já sabe o que vai acontecer. Tem prazos, a gente já sabe qual é o prazo que é ideal para as coisas acontecerem, né? Eu falo também criatividade. Claro que criatividade a gente fala assim, então, vamos sentar aqui e vamos desenhar isso aqui hoje, né? Existe um processo, mas a gente já sabe lidar aqui com isso e eu tenho realmente uma produtividade maior. E a gente tem um facilitador também, que a gente pode ter pessoas do Brasil inteiro trabalhando também para a gente, né? Então, você abre um leque de oportunidades para o mercado muito grande. Nossa, que bacana. Olha só, eu te perguntei isso justo por isso, porque eu estou percebendo que vários arquitetos estão passando por home office. Né? No começo, essa questão de home office foi uma confusão. Por exemplo, igual você é mãe. E quando a gente está trabalhando em casa, eu também tenho filhos. Ele pensa que você está em casa, você não está trabalhando. Aí a gente tem que fazer uma reeducação toda para isso, né? Para depois a gente conseguir realmente trabalhar em casa. Então, forçadamente, todo mundo já conseguiu adaptar essa questão de separar realmente o trabalho para dentro de casa. Né? E com isso, você falou muito bem, ganhou qualidade de vida. Porque trânsito, você comer na rua, isso aqui é um preço muito alto, né? Eu já ouvi dizer que qualidade de vida é morar perto do trabalho. Agora, sim, você morar dentro do trabalho é melhor ainda. Mas você consegue separar bem isso dentro da sua casa, assim? Eu consigo muito bem separar isso, porque eu sempre tive o sonho de ter uma biblioteca, um escritório dentro de casa, assim, desde quando assim, eu sempre gostei disso. E hoje eu realmente tenho um espaço de trabalho que eu faço o horário de trabalho. A gente tem o horário de iniciar, a pausa, o horário do almoço, a hora de voltar e tudo mais. E quando veio a pandemia, eu estava grávida. Então, eu já estava grávida quando veio a pandemia. Então, de certa forma, foi confortável também estar em casa para mim, né? Porque quando a gente está grávida, tem todo um processo, né? Que é mais difícil também. Então, foi bom e me possibilitou ainda dar essa reestruturada maior. Então, não tinha criança, então, né? Era somente eu, fez toda essa estrutura, melhorei esse processo para poder andar. Quando eu tive a bebê também, quando ela estava com 2 meses, eu também já tive uma rede de suporte, uma rede de ajuda para poder, né, estar em casa, né, familiar também. Ela tem a babá dela também, então isso tudo ajudou. Então eu estive em casa, eu consegui estar com a minha filha, com todo o processo dela de crescimento, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu consegui criar uma rede de apoio para eu verdadeiramente conseguir trabalhar e conseguir produzir. Então para mim foi só qualidade. Né? Então, assim, a gente ainda tem um atendimento presencial também, a gente tem um ponto de atendimento aqui em Brasília, bem no centro mesmo, ali no plano piloto, que a gente faz com horário marcado hoje. Mas até o cliente, ele gosta do atendimento online também, porque eu atendo as famílias, as pessoas. Meu foco é trabalhar com o cliente residencial. Essas pessoas trabalham também. Né? Então, assim, elas precisam estar no horário. Então, é um facilitador também para o próprio cliente fazer uma reunião logo... seja no começo da manhã, se ele trabalha à tarde, seja no começo da noite, do que se ele tivesse que sair do trabalho e aí ainda ir do escritório, ter o atendimento, né, para poder ver todas as etapas do projeto, depois voltar. É cansativo para o próprio cliente também. Então, foi muito bom também, os clientes têm gostado. Mas a gente tem uma etapa, quando o projeto começa a ter uma evolução, que a gente precisa realmente de pegar, de ver as coisas, de fazer as composições, de estar junto com o cliente, seja no escritório, seja nas lojas, seja nos parceiros. Então, por isso que a gente tem esse trabalho híbrido. A equipe ficou muito bem adaptada, apesar da gente sempre semanalmente, tem reunião com a equipe, tem reuniões online, reuniões presenciais, tudo para poder conseguir que toda essa máquina ande bem.
Nossa, que bacana. Você consegue administrar isso tudo e ainda a família, né? É. Bacana. Olha só como é que é engraçado, né? Antigamente, quando começou a internet, assim, venda online, eu tinha medo de clicar em comprar. A gente era acostumado com aquela cultura de ir na loja, pegar na mão, tá com o produto na mão, falar, não, se eu comprar isso aqui, ele vai me entregar. Notinha, né? Pegar a notinha. Aí, por exemplo, agora tem coisa que eu peço, já teve gente que fez trabalho para mim, que eu falo, quanto que é tanto? Eu passo o Pix e ele entrega. Então, quer dizer, não tem ninguém dando golpe que vai trabalhar, né? Quem realmente está aí na internet, que está mostrando a cara na internet, fazendo, ela realmente está trabalhando, né? Sim. E o cliente também aceitou melhor, porque o trabalho dele também ficou online, né? Com reuniões online, e acabou que até as outras coisas da vida que ele resolveu como fosse um projeto de arquitetura mesmo, ele aceita bem e se adaptou, né? Sim. Antigamente a gente tinha que fazer tudo, tinha que fazer reunião presencial. Eu faço muita reunião online hoje com o cliente. É lógico que, por exemplo, assim, no caso da marcenaria, igual você falou, tem a hora que a gente tem que encontrar. Uhum. O cliente quer pegar a amostra na mão, ele quer sentir a textura, quer sentir o peso, quer ver a cor, porque a tela ela não vai te mostrar aquela cor certa, né? Eu achei bacana mesmo esse jeito seu de trabalhar. Tem gente do Brasil inteiro trabalhando com você, então? Eu tenho o pessoal de Brasília, uhum, e eu tenho os arquitetos e tem engenheiros também que são associados, que de acordo com a nossa demanda a gente vai sempre chamando eles. Então eu tenho um pessoal mais em Minas, São Paulo também, que presta trabalho, pessoal do Sul. Mas está tudo concentrado em você e você gerenciando? Não está tudo concentrado em mim. Hoje eu já aprendi também a delegar algumas coisas também. Então, hoje no escritório ele tem departamentos. Então, eu fico na parte do departamento de criação, acompanhamento do cliente, né? Mas tem o departamento de arquitetura, que tenho uma gerente de projetos de arquitetura, tem um departamento de engenharia, que tem um engenheiro que está na frente também. Né? Então, eu consegui também dar essas delegações. Assim. É claro que o pessoal que está fora do Brasil, fora de Brasília, a gente não consegue ter essa reunião presencial, né? Acaba sendo mais virtual. Eu tento, ao máximo, ter o pessoal de Brasília. Eu acho que vem um pouco da gente ser de interior e querer a coisa local. Então, a gente tenta, ao máximo, ter aqui, mas a gente acaba sempre tendo uma pessoa ou outra de fora também, que não sei, que a gente vê que tem um brilho, assim, que vai contribuir para a gente acaba colocando eles também na equipe. É muito legal. E como é que vocês se encontram? Como é que vocês se acham? Nossa, tantas formas de achar. Hoje eu acho que está tudo tão conectado que você tem os grupos, tem os perfis que a gente vai seguir. Hoje a inteligência artificial, né, quando você fala que você está buscando uma coisa, te aparece um monte, né? E aí a gente sai pesquisando referência. Nós mesmos, por exemplo, né? A gente foi se encontrando, né? E quando eu conheci seu trabalho, a gente começou a ver virtualmente, aí de repente você já fez um trabalho com uma pessoa que eu conheço, né? E aí eu acho que isso também acontece. Então, você tem um engenheiro que já fez para uma outra pessoa que você conhece, que trabalha bem, né? Então a gente consegue de alguma forma ter essas referências. Acho que é a mesma coisa que acontece com a compra, né? Quantos clientes também, você também deve ter clientes que compraram sem vir aqui. Sem vir na loja também, porque eles vieram com uma indicação, existe algo que foi construído ali atrás, existe alguma autoridade ali também que veio, que você tem essa confiança de fazer a compra. E para a gente tem dado muito certo, nos trabalhos. Bacana, bacana. Luísa, eu queria te perguntar uma coisa assim, você tem algum problema com mão de obra? Eu acho que mão de obra, eu acho que todo mundo sempre vai passar. Eu acho que é um processo, né? Assim, acho que não é sempre que está tudo 100%, mas eu acho que nessa área, né, nossa área aqui de trabalho, acho que a mão de obra de execução, né, de obra que ainda se sente ainda uma dificuldade em alguns pontos ainda. Né? Hoje, o escritório, a gente vai até o planejamento e o acompanhamento da obra. A gente não faz a execução. Apesar de a gente fazer todo esse planejamento financeiro, a gente acompanha a obra. E aí a gente tem os fornecedores, tem os empreiteiros, construtoras e todos que são os nossos parceiros. A gente não abraçou executar. Eu já executei obra, a gente já executou obra há bastante tempo atrás, mas eu precisava de fazer uma escolha. Ou especializava na parte de projeto e nessa parte de planejamento, ou ficava fazendo o projeto e execução. Então, eu preferi ter essa parte de planejamento e essa parte de acompanhamento mais forte dentro do escritório. Mas, sim, sempre, vira e mexe, a gente tem, né,
algum problema, alguma questão assim de uma produtividade que não está legal, de algo que a gente vê, mas como a gente acompanha tudo muito de perto, não é algo que o cliente sente. O cliente não sente isso, porque se tem alguma coisa que não está ok, a gente já vem, contorna, muda também. Achei interessante o que você falou, que o cliente não sente isso. Não sente. Né? Porque você vende tranquilidade para ele também, né? Sim. Não é só conforto, você vende paz de espírito para ele poder trabalhar e cuidar do negócio dele, né? E quando a pessoa percebe isso aí, que ela contrata um profissional, que seja um advogado, que seja um arquiteto, que seja um engenheiro, ela está te liberando tempo para você fazer o seu trabalho, né? E eu te perguntei isso também porque você tinha falado de processo. Por que eu perguntei? Porque a mão de obra é a mesma para todo mundo. O que diferencia são processos. E você já respondeu que você praticamente não tem, às vezes, uma improdutividade. Então, quer dizer que os processos da sua empresa estão bem polidos, né? Então. O que você fez assim de treinamento para chegar nos processos que você tem hoje? Ou foi intuitivo? Como é que foi? Ou foi de vivência? Foi empírico? Como é que é? Eu acho que foi uma mistura. Assim, acho que foi mais no feeling mesmo, essa parte de processo. É muito engraçado, minha mãe que quando fala isso é muito engraçado. Eu quando tinha 12 anos que eu comecei eu falo assim, eu comecei a minha vida de empreendedora, de empresária que eu falo, eu estava com 12 anos e eu vendia cosmético, 12 anos. E com 12 anos eu fechava contabilidade mensal, ninguém me ensinou. Fazia conta do meu lucro, quando que eu tinha, o que eu podia gastar, o que eu podia não sei o quê. E eu sempre tive um pouco desse meu lado controlador. E para controlar, quando a gente quer controlar, a gente precisa de ter um método ali para ficar. Eu acho que foi muito intuitivo. Então, criar um organograma, assim, o que tem que fazer, as tarefas, definir como tem que ser feito, eu acho que foi muito natural vindo de mim. Com o tempo, quando a gente começa a ter mais maturidade, começa a trabalhar 8 anos de mercado, uma hora a gente acaba também aprendendo alguma coisa também. Não tem como. Onde está o erro? Como que eu vou resolver aquele problema? Eu estou tendo um problema com isso. Ele é recorrente. Não, peraí. Então, se ele é recorrente, se eu sempre tenho que vir consertar aquela questão ali, então vamos mudar o jeito de fazer, né? E vamos bolar aqui como é que tem que colocar. E é uma coisa muito engraçada. Você pensa que projeto de arquitetura, quando o cliente coloca, muitas vezes ele vê lá, vai fazer a medição no local, vai fazer o briefing, faz um estudo preliminar, apresenta um projeto ali, anteprojeto, depois entrega. Mas por trás tem mais de 200 processos que acontecem. Luísa, você tem... É o seguinte, meu filho, ele é estudante de engenharia, né? Engenharia eletrônica. E ele trabalha com programação. Ele fala que quando a pessoa aprende programação, o jeito dela enxergar o mundo é outro. E esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa que também era programadora e comecei a explicar os processos da minha empresa. Que a minha empresa tem algumas coisas que ela roda no automático, porque tem a entrada e tem a saída. Entrou. Se isso faz isso, se isso faz isso, é meio programação. Eu acho que você já tem a cabeça de programadora, porque você mesmo disse que o seu estagiário já sabe, a hora que eu terminei de fazer isso aqui, aí já engata um outro processo ali. Quando eu estava mostrando para esse amigo, eu falei, Renato, isso aqui você faz um software, isso aqui é um software. Né? Então, quer dizer, está rodando como um software. E você já começou com isso aí lá com 12 anos de idade. Mas e dali para frente, dos seus 12 anos de idade, o que mais que você fez de empreendedorismo ali atrás? Deu lucro? Deu lucro sim. E o que você fez com o dinheiro? Sim, basicamente com 12 anos de idade, eu gastava no próprio produto. Então, quer dizer, você sustentava seu vício, né? Eu sustentava meu vício, que era meu mundo ali, era muito pequeno. Que com 12 anos de idade você vai vender alguma coisa, é porque você gosta daquilo, né? É verdade. Não você não vai conseguir vender algo... não sei. Você não pensa em lucro, né? Você fala assim, o meu mundo é isso aqui, eu enxergo gosto, isso aqui. Entendeu? E aí é uma coisa divertida. Quando você vê a história, por exemplo, de pessoas... Vamos falar de pessoas famosas, que começaram na infância, aquilo era uma brincadeira. Né? Aquilo era uma brincadeira para ela. E aí... E ela não se tocava do que estava fazendo e depois foi se profissionalizando mesmo. Mas a criança brincar é ensaiar para ser adulto. É ensaiar para ser adulto. Inclusive os animais fazem isso, né? Os animais brincam, as crianças brincam porque estão ensaiando. Então, quando você começou a brincar ali de organizar, comprar, vender, fazer porque você enxergava aquilo, né? E você brincou, e tanto é que hoje você está aqui com o seu livro.
né? Então, quer dizer, culminou nisso aí, né? Sim. É bem interessante mesmo. Aí, depois disso, você falou que você saiu lá da sua cidade com quantos anos mesmo? Foi direto a Portugal? 18, 19 anos. Mas como é que surgiu essa oportunidade, Gi? Que loucura foi essa? Então, eu tenho família lá, em Portugal também. Entendi. Então, eu tenho até hoje, e na época que eu fui, foi até uma época que teve um boom, né, de pessoas imigrando, mas minha família já estava lá muito antes disso também. E aí foi aquela coisa, Luísa, você quer vir para cá? Vem para cá. Eu tava com aquela sede de algo novo, eu tava com a sede de aprender, de fazer alguma coisa, de conquistar, né? Até de descobrir onde era o meu espaço. Né? Naquela época eu não tinha ainda essa noção de que ia chegar aqui no livro, ia chegar no escritório que estava hoje. Então, foi muito nisso. Então, eu fui, e eu acho que foi uma coisa minha foi levando a outra, né? Então, foi a ida lá, foram as experiências profissionais que eu tive na época lá, né? E eu acho que o ter ido foi muito importante. Hoje, se perguntar, Luiz, você voltaria, você ia assim para fora? Não sei se hoje eu já estou muito enraizada aqui em Brasília, sabe? Estou muito enraizada, eu gosto muito de estar aqui, mas eu tenho esse espírito. Não, eu posso ir, passar um tempo, fazer alguma coisa, até porque a gente não precisa de ir fisicamente, né? Hoje em dia você vai online também, né? Hoje em dia você vai online. Hoje nós estamos aqui em todo o Brasil, mas pode ser, logo a gente pode estar em todo o mundo também. A barreira, ela já não existe mais. E eu falo que a gente aprende a ser tipo importação. Nós somos uma pessoa tipo importação quando a gente tem essa experiência de estar fora. Principalmente quando você vai muito novo, ou você tem que se virar, né? Você chega lá e você tem que se virar, você tem que trabalhar, você tem que pagar as coisas, você tem que fazer todo aquele processo. Então, a gente fica meio com esse espírito, né, de poder. E isso se reflete até hoje no meu dia a dia, ainda nessa questão de se uma coisa não está dando certo de uma forma, readaptar, reconstruir. A gente passou por pandemia. As pessoas resilientes, a gente sabe que quem foi mais resiliente adaptou primeiro. Porque acho que hoje em dia praticamente todo mundo adaptou, né? Todo o comércio, todo o mercado já de ter voltado e tudo mais. Mas esse espírito resiliente da pessoa de se retransformar, de se recolocar, isso ajudou bastante. Tá. E lá em Portugal você teve algum problema com o idioma? Teve alguma gafe sua lá? Porque, com certeza. Com certeza. A gente não... Eu acho que quando a gente tem gafe com o idioma, né, o pessoal ri, mas às vezes a gente nem se percebe tanto. Mas o idioma é muito fácil, né? Porque é o nosso... Eles entendem, a gente pode falar como a gente fala aqui hoje, se comunica com a mesma tonalidade, mesmo sotaque, eles já entendem, porque eles têm uma quantidade muito grande de estrangeiros lá, principalmente do Brasil. E eles, na verdade, você aprende a ouvir, né? Você é o seu ouvido que treina, porque eles têm uma língua mais presa, eles falam mais rápido. Então, se for um pessoal bem do interior, assim, que tem aquele sotaque bem amarrado, é como o nosso interior do Brasil também, se eles vierem para cá também tem essa dificuldade. E aí você aprende a ouvir e começa a entender, até porque tem palavras que são um pouquinho diferentes, né? A gente faz muita brincadeira mesmo. A gafe acontece aí, né? Na troca de palavras, né? Na troca de palavras. Uma palavra que aqui é tranquila, lá não é, mas acho que é mais ao contrário. E às vezes a pessoa fala uma lá que aqui é tranquilo, que lá é tranquilo, mas aqui você já entende uma coisa diferente, né? Sim. As gírias, né? Luísa, você falou que você trabalhava lá também. Você trabalhava com televisão, menina? Conta essa história aí. Foi. Eu trabalhei lá com TV, mas trabalhando na parte de marketing. A gente fazia filmagens de várias empresas por todo Portugal. Né? Eles tinham um programa que eles chamam lá do Galo de Barcelos. Então, esse galo ficava nas cidades e as pessoas tinham que ligar para o programa para poder descobrir, via a imagem do galo numa cidade, você tinha que descobrir onde que ela estava. Né? E aí, quem acertasse ganhava algum prêmio. E você participava dessa equipe de produção que levava? De produção que levava. Então, isso também fez com que eu rodei ali o país inteiro. Que bacana, porque é isso mesmo, você rodou o país inteiro, né? E durante essa brincadeira toda, o que aconteceu com você assim, de mais engraçado que você lembra assim, e ri disso hoje? Gente, o galo quebrava a cabeça o tempo todo. Não era um galo de verdade? Era um galo de louça? É um manequim. É como se fosse um manequim, que é uma foto dele. O galo de Barcelos é um galo tradicional que tem lá. Então, era um manequim que ele ficava ali em pé, a gente filmava ele no lugar. E aí... Não sei, transportava tanto e mexia, e aí, como você via... Sabe quando você vê uma roupa na vitrine? E é grande, ele é grande, eu imaginei... Tamanho assim, mais ou menos, assim, ó. No começo, quando você falou, eu imaginei um galo de verdade. Soltava um galo, o galo ficava andando na rua. Depois eu já imaginei
Quando você falou que ele quebrou a cabeça, eu imaginei um galo de louça. Ah, tá, não. Ele era um display, tipo um display de papelão, Exato. ou era um manequim grande, É tipo um boneco display, grande? é tipo um display mesmo. Então a gente ficava prendendo ele ali atrás para ele não colocar, porque transportava muito também, inventava e às vezes caía. E era você que escolhia os lugares, não? Não, aí já vinha direcionado do. Ah, o pessoal falava, ó, recebi, ó, vocês vão lá em tal lugar, coloca o galo, tira uma foto e manda. Não, é filmado. Filmado. Filmado, tudo filmado. E isso aí era para marketing, mas era porque você estava fazendo a propaganda de uma loja que estava ao fundo, era isso? Era um marketing depois que acontecia na região. Então, e depois empresas da região anunciavam e faziam algum movimento, né? E aquilo fomentava a região. E tem jeito de ver isso no YouTube? Tem alguma filmagem dessa? Sabe que tem muito tempo que eu não olho. Eu cheguei em casa hoje, eu vou olhar com certeza. Eu fiquei curioso. Como é que é? Galo de... Barcelos. Galo de Barcelos. E qual que era o nome do canal de TV que você trabalhava? RTP. E como é que você foi trabalhar no canal de TV? Como é que você caiu no seu colo assim? Ah, eu acho que foi... Falar a verdade, eu nem sei muito bem como é que foi caindo, mas foi uma indicação com a outra... E aí eu comecei a interagir com esse pessoal desse meio televisivo por uma grande coincidência mesmo. E eu fazia ainda freelancer em bar, eu já fui barman já também. Ah, é? Então isso também trouxe 19 anos, 20 anos. Você vai para outra cidade, você vai para estudar, começa a trabalhar, então tudo vai trazendo uma indicação, uma coisa indica, uma pessoa indica para outra e aí vai. Você foi lá para estudar e trabalhar, você teve que se sustentar lá. Tive que me sustentar. Loucura, né? Tive que me sustentar. E você era barman? Você ficava atrás do balcão fazendo os drinks? Já fui. Até hoje, se você tiver uma festa que você precisar de alguém... E o que português bebe? O que português bebe? Ah, eles bebem muita cerveja também, como a gente, né? Principalmente chopp também, bebem bastante. Mas eles também bebem vodka, gin, uísque. Uísque bebe-se bastante também lá. E petisco lá, o que é? Petisco acaba sendo muito petiscos com frutos do mar, peixes, nesse sentido, porque o acesso é muito fácil, né? Então, a gente consome muito marisco lá e o marisco é muito bom. É engraçado, é a costa do Brasil desse tamanho. A gente está aqui... Porto, como é que você falou agora há pouco? Agora, Brasília é difícil, né? Quem gosta de frutos do mar, Brasília é difícil. A gente tá difícil. longe demais do mar, né? É difícil. É engraçado, por exemplo, eu não como camarão aqui em Brasília. Eu acho que o gosto dele fica forte, eu acho que tem uma ligeira alergia. Mas quando eu tô no mar, eu como. Como acarajé, como camarãozinho frito e tal. Tem alguma coisa de comida que você comeu lá? Qual foi a mais diferente? Por exemplo, uma vez eu vi que o pessoal fazia doce de frango. A gente não tem o direito de achar isso estranho, porque a gente come doce de ovo. No Egito come doce. Né? Bolo, vai. Mas assim, existe o doce, eu esqueci, ambrosia, né? Que chama doce de ovo. O que você viu lá de comida assim, que você achou mais diferente? Assim? Mais diferente, assim, eu mergulhei muito na culinária deles. Chegou um momento que a culinária de lá fazia parte da minha rotina. Aprendeu a fazer? Aprendeu a cozinhar? Eu aprendi a fazer melhor, acho que depois que eu não estava lá, né? Não, acho que meus dons culinários, eles não são, assim, tão bons assim, não. Mas, comparado com deles, então, para frutos do mar e peixes, é zero, né? Se a gente for colocar assim. Mas acho que tem umas misturas um pouco diferentes. Por exemplo, arroz de pato. Eles fazem arroz de pato. A gente nem come pato aqui, né? Arroz de pato? Arroz de pato. É muito gostoso. É diferente, né? O jeito de você pensar. A forma como eles cozinham e temperam é diferente e eles temperam com pouca coisa, assim. Basicamente, você tem sal e azeite que eles colocam e eles conseguem fazer aquilo... Ficar né? gostoso, ficar gostoso, ficar bom, né? A gente já tem o alho, tem cebola, tem pimenta, tem isso, não, tem aquilo. Fala pra sua mãe cozinhar sem alho e sem cebola. Ah, minha mãe não vai fazer nada. Não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Acabou a cebola, não faz nada. Acabou a cebola, manda o menino buscar. E da sua cidade, o que você mais gostava? Gosta, né? Porque você vai lá sempre? Então, eu vou menos hoje do que eu ia há algum tempo, até porque minha mãe já está aqui, a família já está muito mais em Goiânia do que está lá. Né? Até a época que minha bisavó era viva, minha bisavó faleceu com 95, 96 anos. Nossa. E aí foram quase que as últimas pessoas
que tiveram da cidade. Então, como a família foi toda saindo, né? E por último, a minha bisavó, que era quando eu mais ia, era por conta dela, né? Que já não viajava nem nada. Acaba que eu vou pouco lá. Eu vou pouco. Agora, por acaso, eu tô com um projeto lá. Então, com certeza, logo eu vou estar voltando lá. Dizem que a pessoa, no final da vida, volta para a cidade natal. Você acha que você vai voltar? Eu acho que, assim, a gente nunca disse que nunca, né? Mas eu acho que não. Eu acho que eu não devo voltar mais para lá, assim, para morar. Não sei. Não tenho essa perspectiva. Por mais que eu goste de lá, tem muitos amigos. Eu já tenho filhos. Chega lá, meus amigos também têm filhos. Então, já tem toda uma interação diferente que é muito gostosa também. Mas eu não sei se minha profissão, se eu tenho esse ar urbano também, sabe? Eu não sei se eu consigo hoje estar nesse interior. Mas como se diz, quando a gente está mais velho, às vezes você procura, quer né? Desacelerar quer um desacelerar, pouquinho. quer procurar um descanso. Então, acho difícil até afirmar se voltaria ou não. Mas se perguntar nesse momento, não vejo assim uma perspectiva de estar voltando lá. E esses projetos seus à distância, como é que você administra? Como a gente já faz híbrido, já faz online, já tem processo, a administração dele é exatamente o mesmo. O que tem de diferença é se a gente tem essa etapa que a gente está fisicamente junto, por exemplo. Vamos escolher um acabamento? Vai escolher junto ou vamos escolher por referência? Então, se falar assim, não, eu quero a referência que eu vou comprar. Então, eu tenho catálogos de produtos, de material, de tudo. Eu tenho isso tanto em casa quanto no escritório, né? Eu tenho uma biblioteca também em casa, assim, de acabamento. Então, existe a possibilidade, a gente escolhe, a gente passa a referência e a pessoa consegue adquirir numa loja local. A gente consegue também fazer o planejamento, fazer cotação local, né? Hoje, como a gente falou, hoje está todo mundo conectado, né? A gente consegue buscar referências, a gente consegue ter essas indicações locais para fazer realmente esse planejamento financeiro para a pessoa. É possível. Ou então, a gente também pode se deslocar, né? A gente pode estar indo no local, né? A gente tem essa deslocação para poder estar indo em qualquer lugar também. Não vejo isso como uma barreira. Tá. Fora a arquitetura, o que mais que você gosta? Qual que é a sua paixão? Fora a arquitetura, eu tenho uma paixão pelos meus animais também, pela minha família, assim, pela essa coisa caseira. Eu falo que eu tenho um mini zoológico também em casa. O que você tem? Eu tenho 2 gatos. Minha gata vai fazer 11 anos, que é a idade que eu estou em Brasília, olha só. Eu falo que a gente veio desbravar Brasília junto. Tem 2 gatos, tem um cachorro. O cachorro ainda é pequeno, que minha filha que adora cachorro, e acabei... Depois que ela nasceu, que eu fui ter um cachorro também, porque ela também adora. Tem aquário, meu aquário tem uns 70 peixes hoje lá dentro também. Nossa, que bacana. É gostoso. E eu sou uma pessoa muito caseira também. Eu gosto, acho que... Eu gosto de fazer a casa das pessoas, eu acho que é porque também eu gosto muito de estar... Eu sou virgem. Você falou umas características aí de câncer. Nossa, eu já tive aquário, mas dá trabalho demais para limpar, não é? Não sei, eu acho uma terapia. Seu marido que limpa, né? Não, Por acaso, assim, nós 2 limpamos. Ele gosta também bastante, acho que em casa todo mundo gosta muito. E para mim, limpar o aquário, para mim é uma terapia mesmo, assim. Não, eu acho super aquário gostoso. hipnotiza. Hipnotiza. É aquário e fogo. Você chega na frente do aquário, na frente do fogo, a pessoa para até de conversar, né? Às vezes você acende uma fogueira, assim, tá todo mundo conversando, aí quando o fogo aumenta um pouquinho, todo mundo fica calado, tá todo mundo hipnotizado. Sim, eu acho lindo o aquário. E o meu é aquário vivo mesmo. Então, eu compro a planta, eu planto a muda cresce. Eu pego o peixe pequeno, o peixe cresce, o peixe tem filhotes lá dentro já. Então, já tem uma história legal. já, assim. É bem gostoso, é bem gostoso. E a sua gata tem... É gato ou gata? Um gato e uma gata. E seu cachorro novo, quanto que ele tem? 1 ano. 1 ano. E sua filhinha tem quantos Ela anos? vai fazer 3. 3 anos já. Eu Nossa, dois- você vai falar assim, eu tava grávida na pandemia, sua filha já tá com 3 anos. Você vê, então, o negócio passa, né? O negócio passa. Passa, né? Pandemia já vai... Daqui a pouco a gente já tem gerações que nem falam dela, né? Assim como... Assim, claro, a gente não pode dizer assim de uma forma muito generalizada, mas tantas coisas na história da humanidade passam. No Brasil já passou. E passou.
né? Não, Passou. acho que o mundo está sempre em transformação. Está sempre em transformação. A gente tem esse impacto da pandemia, a gente fala ainda muito sobre ela, sobre as consequências dela, o que aconteceu, o antes, o durante, porque isso faz parte da nossa realidade. Da nossa geração. Da nossa geração aqui Nossos agora. pais tiveram outros traumas aí. Tiveram outros traumas, passaram por ditadura militar, que nunca ia acabar também, né? Então, pra gente, a gente não tem o mesmo olhar do que uma pessoa que passou por ela vai falar, e com certeza gerações para frente vão passar por outras crises, outras coisas. Eu acho que a gente não pode se mover por crise. Não, né? Então, o mundo está sempre em transformação. Se você ficar esperando assim, quando ficar bom, aí eu vou fazer, você não vai fazer nada. Se você falar assim, eu vou ver o jornal, vou ver televisão, vou ver o que está acontecendo no mundo de notícia, com certeza você vai ser bombardeado de coisas ruins que estão acontecendo. Né? A primeira coisa que a pessoa já fala é: nossa, tudo isso aqui está acontecendo, isso, então eu vou nem sair de casa, né? Porque está acontecendo tantas coisas. Isso sempre vai estar acontecendo. Mas também estão acontecendo coisas boas também. Então, isso que eu quero dizer. Por exemplo, com a Angelina, no último bate-papo que eu tive aqui, a gente tocou nesse assunto também. É porque a televisão despeja o lixo, né? Ela vai pegar aquilo que chama a sua atenção. Se ela mostra violência, mostra alguma coisa que gera risco de vida, ela vai conseguir manter a sua atenção. Aí vai pegar aquele 1% do mundo que é ruim, que a gente está querendo evitar aquilo, né? É instintivo do ser humano, e joga na sala de estar da sua casa como se aquele fosse o mundo. Uhum. Mas, como você disse, no mundo também tem muita coisa boa, né? Sim, muita coisa boa, muitas pessoas boas também. Acho que eu prefiro olhar as coisas boas que tem no mundo. Eu prefiro olhar. Então, assim, se a gente for procurar defeito em tudo, a gente acha defeito. Se você estiver na sua casa, você começar a olhar o defeito, de qualquer detalhezinho você vai encontrar, né? Tem um ditado que o pessoal fala: quem procura acha. Não é que a gente vai se cegar também para as coisas. As coisas acontecem, a gente tem que estar antenado. Eu estou super antenada. O que está acontecendo no mundo? É importante você saber, mas como que você vai absorver aquilo para a sua vida? Né? Como um medo? Como um trauma? Né? Então, e o outro lado? Né? Pense numa coisa muito boa que você teve no seu dia. Né? Pense agora, meu dia foi muito estressante, muito caótico, estou super cansada, cheguei em casa, tá, mas vamos lá. Pensa, seu dia, se não teve um acontecimento super legal que aconteceu. Tudo que a gente foca, potencializa. Tudo né? que a gente foca. Até hoje você está na internet vendo uma coisa. De repente você só vê aquilo, a inteligência artificial vai começar a colocar aquela situação para você. Não, agora, esse negócio de você só ver aquilo é engraçado. Vamos supor, eu não sei, eu já ouvi isso de duas mulheres. Quando você fica grávida, parece que você sai na rua, você só vê grávida. Por exemplo, eu saí na rua, eu não prestei atenção, não vi tantas grávidas, mas quando a mulher está grávida, vê. Se você quer comprar um carro, modelo tal cor, você sai na rua, você só vê aquele carro. Então, quer dizer, tudo aquilo que você foca parece assim... Ele sempre esteve ali, só que você nunca prestou atenção. Né? A mulher grávida sempre esteve ali quando você não estava grávida, mas você talvez não tenha prestado tanta atenção. Né? E eu acho que também existe uma lei universal, alguma coisa da atração, assim, que as coisas... Né? Se você foca em coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Se você foca em coisa boa, vai ter coisa boa. Mas mesmo que, se você não atraia nada, só de você prestar mais atenção, você vai estar vendo mais ruim, vai estar trazendo mais ruim para a sua vida, vai estar trazendo melhor para a sua vida, não é isso? Exatamente. Você falou aí da questão da lei da atração e assim, é fato, assim, igual a mente humana. Se eu falo que as pessoas, você pode fazer aquilo que você quiser. Qualquer pessoa pode fazer aquilo que ela quiser. Né? Se ela falar, eu quero ser isso, ou eu quero fazer aquilo, e aí ela vai começar a estudar, a sua mente vai começar a buscar mais aquilo. E aí, todo lugar que você vai começar a ver aquilo que é relacionado com aquilo, e de repente você está se especializando naquilo e está crescendo. Claro que se você vai procurar algo que faça parte do seu dom, né? Você vai fazer aquilo com muito mais facilidade. Mas mesmo que você queira fazer algo que não faça parte do seu dom, você vai conseguir também, você vai aprender também aquilo se você quiser. Luiz, talvez você não mantenha. O Edson, que estava aqui com a gente quando você chegou, eu estava conversando com ele lá embaixo agora. Porque as pessoas hoje... eu não consigo por isso, porque eu nasci pobre, meu pai não sei o quê, eu não tive apoio, eu não tive azar, aquela coisa de não ter autorresponsabilidade. Eu falei, Edson, olha só, um amigo meu comprou um carro, um hot rod, e o cara que construiu o carro dele construiu sozinho e tem só uma perna. Quando eu era jovem, eu andava de skate. Hoje eu vejo skatista que não tem as pernas andar melhor do que eu, descer corrimão, que eu nunca tive coragem. Então, quando a pessoa tem vontade, né, tem até um ditado, eu vi na internet que é de mafiosos, mas eu acho uma coisa certa. Quando há vontade, existe sempre um caminho. Quem conta a história, quem dá desculpa, só vai dar desculpa, né?
Você, por exemplo, você saiu lá da sua cidade, foi em Portugal, viveu toda essa experiência fantástica que você contou para a gente aqui, né? Veio para Brasília, construiu a sua história num prazo recorde, porque em 8 anos aqui você já chegar, você é observadora, você, né, você dentro dos seus processos, você fez suas anotações, cruzou as informações, né, viu o que funciona, o que não funciona, assim como você via quando você era jovem. Vendia seus cosméticos ali, né? Sim. E culminou. E eu vou ser sincero com você, eu estou curiosíssimo para ler o seu livro. Não, na hora que sair, primeira impressa, eu vou mandar para você. Eu estou curiosíssimo para ler seu livro, porque isso aqui é fantástico. A pessoa recebe uma experiência sua de vida, né? Eu pretendo um dia escrever um livro. E eu já tenho o título dele. Se eu não mudar, vai ser O Elefante em Cima da Bola. Qualquer dia eu explico por quê. É a coisa mais estranha. Você pensar num elefante em cima da bola, mas é da natureza do elefante andar em cima da bola? Talvez porque ele tenha percebido que aquilo ali é bom para ele. Né? Mas gostei muito do seu livro, gostei muito do nosso papo. Você quer... eu vou aproveitando agora, que se você chegou até aqui, dá uma voadeira com os 2 pés no peito do like. Ó, o vídeo não tá acabando não, tá, gente? Calma aí. Isso aqui é só uma pré... Se inscreva no canal, porque ajuda a gente a continuar criando conteúdos como esse. Não vai ser a última vez que a Luísa vem aqui, viu, Luísa? Okay. Eu quero ver você aqui várias vezes. Quando você estiver com o seu livro, e a gente vai bater... Ao contrário do que as pessoas pensam, o podcast é um bate-papo informal entre amigos, e ele pode acontecer diversas vezes. Tá bom? Luísa, esse vídeo que a gente gravou aqui agora, achei fantástico, viu? Obrigado, você fala muito bem, você é espontânea, você tem muita experiência. Esse vídeo ele pode ficar na internet mais 100, 200, 300 anos, talvez para sempre. Então, se você pudesse aqui deixar uma mensagem, e pode deixar uma mensagem para as pessoas daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos, o que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas? Nossa... Não estava à espera, realmente está uma surpresa aqui a pergunta, mas o que me vem à mente assim primeiro, assim, pode parecer muito clichê, mas verdadeiramente quando você faz aquilo que você gosta e quando você procura meios para poder você desenvolver aquilo que você realmente quer, independente se você, eu não tenho apoio, não tenho condição financeira, não estou no lugar certo, não existe isso, essa barreira é você que cria dentro de você. Então, faça realmente, procure fazer aquilo que você quer. Provavelmente, no começo, você não vai fazer aquilo que você quer. Mas aquilo faz parte de uma jornada. Pensa lá na frente, eu quero chegar aqui. Eu ainda não cheguei no meu aqui. Ainda estou lá. Meu aqui, eu estou no caminho dele. Já percorri, já dei meus 8 primeiros anos. Já fiz várias coisas, mas ainda tenho mais também. Assim como quem está começando vai ter o caminho dela para percorrer, mas... persistência, acreditar em você, realmente, isso é muito importante também. Esse é meu recado. Fantástico, Luísa. Muito obrigado pela sua presença, viu? E até a próxima, que seja em breve. Eu que agradeço. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.